Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Poder Judiciário no Estado de São Paulo do cidadão. E a aproximação, nessa oportunidade, vai se dar de uma maneira muito importante, trazendo informações para lá de esclarecedoras, que nós estamos aqui com o juiz que realizou a primeira videoconferência do país, Dr. Edson Aparecido Brandão. Seja muito bem-vindo, Dr. Edson. Um prazer muito grande falar sobre tecnologia no judiciário com o senhor. Muito obrigado a todos que estão nos vendo aí nas emissoras que repercutem o programa, pelos diversos horários, que a gente sabe que nunca tem horário certinho aí, mas enfim, a todo mundo aí. A gente veio exatamente para ter essa discussão, para colaborar com a sociedade nessa melhora do Poder Judiciário. Essa que é a ideia. Tá certo. Doutor, antes de chegar nesse tema que ainda é polêmico, que é videoconferência, queria resgatar um pouquinho dessa trajetória do senhor em busca de tecnologia e essa tecnologia ser incorporada ao Poder Judiciário. Queria que o senhor passasse um pouco do que o levou a tentar incorporar essas novas tecnologias e de quais foram as etapas que o senhor conseguiu angariar aí ao longo dessa carreira brilhante. Eu sou diretor da APAMAGES, da Associação Paulista de Magistrados, desde o começo dos anos 90. Na área de informática, quase que sempre, também acumulando com outras questões. Fui diretor também de informática e coordenador nacional de informática da MB, em 2 gestões seguidas. Participei de algumas comissões do Supremo Tribunal Federal, as chamadas comissões Infojus, no começo dos anos 2000, e fui coordenador da Escola de Magistratura na área, inicialmente de informática, no final dos anos 90 e depois já como coordenador de Sociedade de Informação na gestão passada e agora acumulo isso junto com o Dr. Fernando Bartoletti, que é o secretário-geral da APAMAGES, e eu acumulo isso com a Secretaria-Geral da Escola Paulista da Magistratura. A Secretaria é um cargo não tão, com uso não tão intenso de tecnologia, mas a Sociedade de Informação, sim. É uma visão do desembargador Rulli Júnior de dar uma ideia de trabalhar-se com sociedade da informação. Aproveitando-se já a chamada terceira onda da informática. Né? A informática era máquinas stand-alone, máquinas trabalhando sozinhas, depois máquinas interligadas localmente, e depois a chamada terceira onda, que é essa onda que a gente vive agora. A internet já se discutindo com a internet 2 e começando a se pensar em internet 3. A APAMAGES sempre esteve na vanguarda disso, enquanto associação, sempre apoiando os colegas. Então, a gente distribui, por exemplo, modelos de sentenças, despachos, com ferramentas de recuperação, porque isso é um problema hoje e já era nos anos 90, desde meados dos anos 90. Então, hoje a gente consegue ir no Google e filtrar 1 milhão de coisas. Se não tivesse o Google, você não conseguiria filtrar nada. Então, a ferramenta de recuperação é muito difícil. Então, a APAMAGES, desde 94, 95, já fazia uso. Então, a gente criava os famosos burrinhos digitais, né, que até hoje são feitos ainda, são doados a juízes novos, uma conquista histórica nossa. E com o uso de ferramentas de recuperação daquela informação. Porque jogar só aquela informação não serviria de nada. Isso é uma ferramenta muito importante hoje para a sociedade da informação. A escolha do que vai se recuperar, como vai se recuperar, como vai se eleger a informação a ser usada. Isso hoje é típico de sociedade de informação. Então, de certa forma, a gente já fazia isso desde os anos 90. Em 1996, em Campinas, eu realizei o primeiro interrogatório por videoconferência no país, ligando a primeira vara criminal até o presídio na cidade de Hortolândia, uma cidade a 70 quilômetros do local. Depois, em 97, nós realizamos uma audiência, uma gravação do vídeo todo da Lei 9.099 em vídeo digital, e em 98 a recepção de petições por internet. Isso em paralelo, obviamente, com a carreira natural, né? Mas são experimentações que até hoje ainda estamos resolver adequadamente, principalmente o interrogatório por videoconferência. Tá certo. Doutor, nós assistimos aí um avanço grande, talvez não o suficiente ainda, mas na área de informatização do Tribunal de Justiça. Vem sucessivamente se buscando essa ferramenta, seja para substituir o papel, ou seja até para ter um registro das ocorrências, do trâmite processual, dos atos processuais. O senhor acha que isso é o caminho para desafogar o judiciário ou é apenas um dos pontos para desafogar o judiciário? A informatização do país, já no primeiro encontro que a MB
fez, foi no Rio de Janeiro, no final dos anos 90, e depois nós realizamos um em Santa Catarina, já em 1998. Esse do Rio foi em 97, em Vargem Grande, na sede da ANAERJ. Nesse encontro haviam ali os pioneiros, né? O Dr. Tasso Lugon, que fez o segundo interlocutório por videoconferência no Espírito Santo, em Vila Velha, o desembargador do trabalho, o Flávio Ernesto, um grande amigo, já especialista em redes naquela época. Jonas Haas, Mato Grosso do Sul, especialista em comunicação, usando a internet também em meados dos anos 90, ou seja, muito no começo. A grande discussão nossa, o Dr. Jorge Araújo, claro, Jorge, não podia esquecer, que eu sou até padrinho de casamento, um juiz trabalhista hoje no Rio Grande do Sul. Então, eram pioneiros ali em que se buscava o uso de ferramentas diferentes. O que acabou prevalecendo hoje em informática judicial, praticamente é uma informática jurídica, em que ela serve para todos os operadores do direito. Então, o processo é virtualizado, o advogado acessa o processo, peticiona no processo, intervém no processo de uma maneira ou de outra. O juiz decide remotamente, faz um bloqueio de conta. Essas ferramentas são extremamente úteis e realmente colaboraram para uma maior fluidez no judiciário. Porém, dessas primeiras reuniões desses pioneiros, o que muito ficou a dever, muito, é um aspecto de uma chamada informática judicial, que era inclusive o nome dos primeiros encontros da MB e a Pamages no final dos anos 90. Essa informática judicial buscava ferramentas típicas para o exercício judiciário. O que seriam? Ferramentas que necessariamente não melhorariam o andamento do processo, mais rápido, às vezes até tornariam mais difícil a consulta, de certa forma, mas eu explico o porquê disso. Mas traria um upgrade no próprio processo, na produção de prova. Então era o interrogatório por videoconferência, eram as gravações de depoimentos de vítima em vídeo, já vídeo digital. Então veja-se, por exemplo, os depoimentos. Qualquer sistema informatizado hoje consegue, em segundos, estar na internet o depoimento prestado. Há um recurso para um tribunal qualquer, chegando até o Supremo Tribunal Federal, e sempre vai ter aquela prova colhida por um juiz. Ou seja, um magistrado ouviu a vítima, se convenceu, por exemplo, ou ouviu o réu, e também se convenceu da inocência, ou de sua culpabilidade. Um juiz apenas. Dali para frente, há um encadeamento de recursos, e o que não falta no Brasil hoje é recurso para tudo. Inúmeros outros magistrados, desembargadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, terão conhecimento daquela prova, mas ninguém vai ver aquela prova tal qual foi produzida. Vai apenas ler a transdução feita de um juiz que tem uma formação acadêmica, cultural, que ouviu de uma testemunha, que tem outra formação acadêmica, cultural, e ditou para o escrevente, que também tem um dia diferente, uma ideia diferente. Então, um memear de cabeça pode dizer, é claro que é, ou pode dizer, evidentemente não é. Então, se você consegue, por exemplo, o registro dessa prova de uma maneira técnica, por exemplo, um vídeo digital, a prova de manipulação, com salvaguardas, com tudo isso, mas se consegue, você vai ter uma quebra de paradigma. E você vai ver que desde o primeiro recurso, aquela prova, a gente falava já na época, a prima matéria, aquela prova vai ser reexaminada. E de novo reexaminada, e de novo reexaminada. De maneira que, do primeiro juiz que colheu a prova ao ministro do Supremo Tribunal Federal, todos tiveram conhecimento primeiro daquela prova. E não aquela transdução que um só fez. Você diminui o que em linguística poderia se chamar de ruído. Não há esse ruído. Essa transdução é perfeita. É a testemunha tal como ela falou, como ela quis falar, com a interpretação que o magistrado ou os diversos magistrados darão. Esse tipo de ferramenta, necessariamente, não vai melhorar o andamento do processo, mas vai dar uma qualidade insuspeita a ele. Qualidade essa que ainda se está a dever à sociedade. Então, essas ferramentas foram muito pouco utilizadas até hoje. Mas pode, inclusive, até, se de um lado o juiz, o desembargador, ou o ministro do Supremo teria que assistir de novo, tem um outro lado. Às vezes, algumas dúvidas, ao ler o depoimento, normalmente o desembargador solicitar diligência para a oitiva, ele pode não ter essa dúvida tendo acesso a essa prova. Daí nós dizemos que é uma quebra de paradigma, porque o sistema processual brasileiro, penal, ele é feito uma ideia que a prova não é reproduzida. Ela só é relida, são releituras naquele momento processual, mas não é produzida novamente. Um exemplo disso, e tem outras ferramentas parecidas com essa,